silêncio no auditório gravando. Bom, olá, boa tarde. Eu me chamo Clístenes Grisafes Bento. Estou aqui com o meu assistente, o Neco, o Boneco. Né? É a primeira aparição dele ao público, né? E eu trouxe para vocês aqui um assunto que eu acho bastante relevante atualmente, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a parte de robótica móvel na indústria e o que é o AMR, né? Os conceitos e qual que é o perfil profissional de quem trabalha com AMR, tá? Para isso, então, eu montei um cronograma, né? Um breve cronograma, né? Onde, basicamente, partindo do princípio que talvez tenha pessoas que estejam vendo essa palestra que não tenham conhecimento sobre o que é robótica, o que é robótica móvel e tudo mais, eu vou abordar esses conceitos de maneira bem breve, assim, sabe? E não vou aprofundar muito. Né? Vou apresentar ali algumas categorias de robôs móveis que nós encontramos na indústria. Vou apresentar os principais tipos encontrados hoje em dia na indústria. Né? Vou falar ali sobre esses 3 tipos e vou me aprofundar um pouco mais sobre o AMR. Tá? Aí sim, aí eu vou falar ali quais são os componentes, quais são os princípios de navegação, né, o que a gente precisa para fazer, e para a parte daí de mercado, falar um pouquinho sobre o profissional e encerrar. Né? Então, o primeiro passo aqui no meu cronograma é me apresentar, né? Com o nome eu já falei, mas vou falar de novo, né? Me chamo Clístenes. Atualmente eu sou empresário. Nos últimos anos eu trabalhei na área de robótica móvel, especificamente na parte de AMR. Esse ano, em dezembro do ano passado, eu saí para abrir minha empresa em educação em robótica móvel, por causa que nós sentimos que o mercado estava com uma carência muito grande de profissional para trabalhar na área que eu estava atuando. Eu sou formado, então, sou licenciado em matemática pela PUC aqui do Paraná. Sou bacharel em engenharia de software pela Unicenai, ali de São José dos Pinhais. Sou mestrando do curso de engenharia elétrica, aqui na Federal, né, na área de sistemas eletrônicos, né, com o foco em controle e automação, né, basicamente com a parte de robótica móvel, AMR, só que indo mais para a parte de inteligência artificial. Eu sou fundador da empresa Metabi, que é essa empresa que eu falei para vocês, e também tem uma empresa chamada HPB, que é onde eu faço serviços de impressão 3D e corte a laser. Não está avançando no Discord. No Discord lá, a imagem está estática. Lá no Discord. Tá bom, então se preparem que eu vou falar tudo isso de novo, só que vai ser melhor porque vai ser a segunda vez, tá? Não. Só vejo por que ela não avançou lá. Tá, não avançou no Discord. Ele tá só com a primeira tela no Discord. Qualquer coisa eu já te mando outro link. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, porque eu terminei a apresentação sem querer. Deixa eu cancelar a apresentação aqui. Eu continuo vendo estática a tela. Calma aí, eu cancelei. Deixa eu vir aqui, colocar para apresentar. Não é, professor. Tenho certeza que não é. Você é a solução, nunca é o problema. Não sei, porque tá tudo congelado aqui no Discord. Aí mudou já. Veja agora. Agora eu coloquei para compartilhar de volta. Estou vendo. Muda a tela para ver se muda aqui. Deu? Deu? Então tá bom. Beleza. Não cortei essa gravação, vai continuar assim. Porque tá bom. Faz ao vivo, não espera. Sim. Não, eu acho que a parte de não ter mudado também aqui, começar a introdução não interfere também. Né? Então, voltando para a apresentação, né? O principal aqui, né, que eu sou apaixonado por tecnologia desde criança, né? Desde criança eu gostava de desmontar coisas, né? Meus brinquedos favoritos era rádio estragado, despertador estragado, né? Desmontar, tentar montar videocassete, né? Hoje em dia a gente nem vê mais videocassete. Adorava desmontar isso daí, tá? Então, indo um pouquinho para a parte da apresentação, né? Para definir bem o que é robótica móvel, para falar para vocês, né? Primeiro a gente tem que definir o que é um robô, tá? Então, assim, não tem viés acadêmico aqui, então eu não puxei material bibliográfico, tá? Mas, basicamente, nós vamos definir aqui para essa apresentação, tá? Porque não há muita divergência no referencial teórico, se for pesquisar sobre robótica, né? E
basicamente, os autores tudo converge para essa frase, que é uma frase no professor que eu tive uma matéria na UTFPR, professor João Fabro, que ele puxou numa aula dele sobre sistemas inteligentes, né? Que um robô é uma máquina que realiza um trabalho para auxiliar pessoas ou trabalhos que humanos encontram dificuldade ou são indesejáveis ou perigosos de realizar. Praticamente, um robô é uma máquina, ou está em uma máquina, né? Que é feito para realizar coisas que nós não podemos fazer ou nós não queremos fazer. Praticamente isso. Tá? Robótica é a área que estuda esse tipo de robô. Né? Aí nós podemos classificar em dois tipos ali. Né? A robótica que nós podemos chamar de estática e a robótica móvel. Tá? Quando a gente fala em robótica móvel, não é robô que se move, propriamente dito, tá? Mas é robô capaz de ir de um lugar a outro. Tá? Por causa que nós temos ali um robô estático, eu trouxe exemplo aqui desse braço robótico, né? Ele é um robô estático, mas ele se move, mas ele não é um robô móvel, porque ele não vai de um ponto a outro. Normalmente é utilizado na indústria em células robotizadas. Tá? Tendo definido então o que é um robô móvel, né? Nós temos aqui, eu trouxe alguns exemplos de robôs móveis. Ah, não acredito, o Luan veio? Não, não. Errado, né? O Marlon Luan veio, cara. Vai tirar a cadeira daí pra quê? Tá no lugar certo a cadeira, já chega levando na orelha. Normal. Se não for... Pode afastar do Bruno quando sentar no colo dele. Deixa eu sentar aqui. Não. Tudo bem. Tudo bom, senhor Marlon? Começa tudo de novo, então. Eu comecei, nem tava contando que você vinha, mas já que você veio, então... Vou mudar a palestra. Então, basicamente, trouxe alguns modelos de robôs móveis, tá? Robô com roda, com perna, esteira, que o Terezo adora. Nós temos um associado chamado Terezo, ele adora. Que voam, né? O drone. Temos o aquático, os anfíbios, que vão para a água e andam na terra e tudo mais. Né? E alguns outros exemplos, tá? Eu vou fazer uma pausa aqui, que o próximo slide eu coloquei um vídeo, um compilado no vídeo. Só que eu coloquei ele muito rápido, eu fiz um time-lapse muito rápido. Aí eu não vou ter tempo de explicar o que eu tenho para falar no vídeo. Aí então eu vou explicar agora e depois eu coloco o vídeo, tá? No próximo slide eu trouxe alguns exemplos de robôs móveis, tá? Aplicados não só na indústria, mas só para contextualizar, né, o conceito, tá? Então, vai ser apresentado ali um robô humanoide da NASA, né, que é na verdade, dois, que é o Robonauta e o... Vocês vão ver o nome, né, quando eu aparecer lá? Vai dar tempo de ver? É o Valkyrie? Vai dar tempo, É bem interessante, tá? O robô humanoide, só para ver ali. Eles fizeram até um desafio, né? Em que eles disponibilizaram um simulador e o modelo virtual do robô para as pessoas seguirem umas tarefas simulando a aplicação do robô no espaço. E quem conseguisse ganhar esse desafio poderia descarregar seus códigos no robô real lá na NASA. Né? E interessante, assim, que foram várias equipes fazer isso e quem ganhou foi um cara só. Né? E que não atuava na parte de robótica. Ele era voluntário com aulas de robótica, tipo robótica educacional, sabe? Aquelas de entrada, assim. Bem interessante. Depois disso vai ter uns drones mostrando um pouquinho sobre o aprendizado de máquina aplicado em drones ali, mostrando ele aprendendo a fazer uma rota, ele ter a resistência em relação ao vento, né? São alguns experimentos feitos pela Universidade de Toronto. Tá? Todos os vídeos ali são recortes de algum evento que eu participei ou de palestras que eu assisti. Tá? Ali também tem uns modelos de treinamento de um robô, tipo um carrinho, que eles estão ensinando a pegar uma bolinha, tipo um cachorrinho quando você joga bola, mesma coisa. Depois disso vai ter uns robôs da ClearPath Robots, que é uma empresa que nasceu dentro da Universidade de Toronto, lá no Canadá, que nasceu com o propósito de fazer a robótica educacional dentro das universidades e cresceu, né? E hoje é dona de uma das grandes empresas aí que nós temos de robótica móvel, que a Otto era, né? A Rockwell comprou ano passado, retrasado, uma das maiores empresas aí de robótica móvel. Vai estar só alguns exemplos ali de robô que anda na terra, com esteira, que anda na água e tudo mais. E por último vai ter um robô, que foi um dos robôs que eu desenvolvi quando estava na Seletra, né, numa aplicação dentro da Mercedes, onde ele, da linha de produção de cabines, né, onde ele puxa um computador que pesa 300 quilos, leva até um lugar onde o operário espera esse computador. Esse computador ele vai acompanhando o caminhão, gravando o módulo do caminhão, e depois o robô volta para buscar. Tá? Praticamente isso.
Tô com medo de estourar o tempo da palestra só. Eu te aviso, eu corto a luz. Ah, beleza. Né, então aqui é o Robonauta, tá? Então alguns exemplos aqui, né, de aplicação. Tá? Essa aqui é uma palestra bem interessante da NASA. Depois eu vou compartilhar os slides e eu deixo com o link da palestra. Tá? Eles subiram no e-mail. Né? Ali é um uso do simulador que a gente usa normalmente, o RViz, o Renan deve conhecer bem. Eles falando um pouquinho sobre a aplicação, daí depois eu vou falar sobre o desafio, né, o challenge aí, que era o desafio de fazer o Valkyrie fazer algumas tarefas, né, simulando estar em Marte. Né, aqui a parte de treinamento que eu falei com drone, né? Aí uma aplicação de visão computacional, né? Na área do cinema, né? Alguns treinamentos. Eu fiz esse vídeo para uma apresentação que eu tive que fazer, que tinha que ser 15 minutos. E eu gostei tanto do vídeo que eu sempre faço assim, né? Eu gosto de compartilhar esse vídeo, que são vários recortes. Daí eu só vou adicionando outros vídeos no meio. Aqui da ClearPath que eu falei, né? Vários tipos de robôs móveis. É aquele mesmo. Então dá pra ver que tem bastante robô móvel aí aplicado pelo mundo, né? Aham, desse tamanho assim, o cunhozinho. 300 quilos, aham. E não sofria. Bem de boa. Aham. Então aqui o merchandise da empresa que eu trabalhava. Propaganda. Uhum. A propósito, tudo que o professor está gravando, tudo que eu for passar aqui, pode compartilhar tranquilo, que não é nada sigiloso, tá? Né? Bom, todos sabendo então o que é um robô, o que é um robô móvel, né? Vamos para as principais categorias de robô que nós encontramos dentro da indústria, tá? Eu coloquei esse slide porque normalmente quando eu falava para as pessoas, né, que eu trabalhava, que eu estava fazendo um robô móvel, né? As pessoas perguntavam, tá, mas o que é? É um carrinho. Para que serve? Ele vai de um lugar para o outro. Mas para que serve o carrinho que vai de um lugar para o outro? Né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de aplicação, tá, de robô móvel dentro da indústria. Eu trouxe os acelerados porque era o que eu tinha mais acesso ao vídeo, tá? E também que dava para classificar melhor ali. E se vocês quiserem ver completas as aplicações, tem no próprio canal da Seletra lá do YouTube, tem todos os vídeos completos, né? Então o primeiro modelo é o rebocador, tá? Praticamente ele reboca alguma coisa, né? Esse tipo de aplicação normalmente ele fica entre saída de almoxarifado para levar coisa para algum lugar ou trazer coisa e levar para algum outro lugar, tipo descarte ou para retirar de peças, coisa assim. Tá? O principal modelo que a gente vê no mercado é esse daí que a gente chama de botinha, né? Que ele parece uma bota, né? Esse é o principal modelo de rebocador que a gente encontra no mercado, tá? Na indústria, tá? Existem outros rebocadores, que nem, por exemplo, tem o pessoal que faz atualização em rebocadores elétricos. Eles atualizam para deixar que nem para deixar autônomo também, tá? Outro tipo é um arrastador, tá? A primeira vez que eu ouvi falar do robô tipo arrastador, eu não estava vendo o robô e a minha mente imaginou outra coisa, tá? Mas praticamente o robô arrastador é assim, existe um suporte, uma gaiola, alguma coisa, que o robô ele se enfia embaixo, sobe um pino e leva arrastando. Tá? Praticamente isso. Essa aqui é uma aplicação lá no mesmo lugar lá que eu estava com aquele último vídeo lá do robozinho, né? É ali na parte de fabricação das cabines dos caminhões da Mercedes. E o último exemplo é o transportador, né? O robô tipo transportador vai tudo em cima dele, ele carrega tudo em cima dele, né? Esse caso aqui é um exemplo de uma aplicação lá na Nikola, nos Estados Unidos, de uma fábrica de caminhão elétrico, né? Onde tem 2 robôs ali carregando o caminhão inteiro. Tá? Nós temos aqui em São Paulo também uma aplicação que nós temos 2 robôs igualzinhos esse daí, carregando uma automotriz. Uma automotriz é uma máquina agrícola enorme, né? Carregando uma automotriz inteira também. Tá? Então, essas são as principais categorias. Eu vou dar uma corrida aqui, que senão não vou conseguir terminar, né? Os principais tipos. Tá? Isso daqui, se você for na indústria, né, a passeio, se você for trabalhar, você vai encontrar pelo menos um desses tipos de robô, ou nenhum, mas se tiver, você vai encontrar pelo menos um desse tipo de robô móvel na indústria. Tá? O mais comum de você encontrar, que está bem consolidado hoje em dia dentro da indústria, é o AGV. Tá? As siglas aqui, os nomes são os nomes comuns, tá?
dependendo da empresa que fabrica, às vezes eles dão outros nomes. Tá? Você vai ver outros nomes, mas o mais comum é isso daqui. Se você falar AGV para alguém, a pessoa vai saber o que é. Tá? O AGV é o robô seguidor de linha. Então, ele é um robô que ele precisa de uma linha para ele seguir. Tá? O outro tipo, ele não é tão comum de você ver. Você vê bastante em armazéns logísticos e em empilhadeira. É o LGV. Tá? O LGV, ele trabalha... Mais para frente, nos próximos slides, eu vou explicar mais ou menos como funciona cada um. Ele trabalha com triangulação de espelhos. Então, precisa de pelo menos 3 espelhos, ele triangula ali, ele sabe onde que ele está e faz as tarefas dele. Né? E o AMR, né, que é o que que eu vou falar mais, é um robô que ele é capaz de gravar o mapa e navegar dentro daquele mapa que ele gravou. Tá? Praticamente isso. Dando sequência aqui, então, falando um pouquinho mais sobre o AGV, né, robô seguidor de linha. Então, qual que é a principal característica do robô? O que precisa para você ter um AGV rodando? Você precisa ter um guia para ele seguir, tá? Uma linha. Essa linha, ela pode ser uma fita colorida, pode ser um fio, uma fita magnética, uma fita metálica, um fio de frequência, não importa. Se você tiver uma linha para ele seguir, e se você tiver um sensor capaz de detectar que ele está seguindo, que ele está em cima da linha ou não, você consegue fazer um AGV. Tá? Claro, tem outras coisas, né? Motor, tal. Né? O mais comum que a gente vê hoje em dia nas grandes indústrias são o AGV por fio de frequência. Né? Por causa que o fio de frequência você consegue colocar frequências diferentes e colocar mais robôs ali, e daí cada um segue a sua rota de acordo com a frequência que está debaixo do piso. Tá? Mas basicamente você precisa então ter um guia para ele seguir e ter algo que a gente chama de antena. O que é antena? É um sensor, tá? E existem vários tipos de sensor. É um sensor que identifica que o robô está em cima da linha. Tá? É uma antena. Então, se for do tipo triciclo, né? Existe um motor de direção que fica lá em cima, que fica movimentando a antena e fazendo aquela antena tentar seguir a linha. Né? Aqui tem um exemplo ali de uma antena magnética, né? Que é bastante comum, que é uma barra, certo? É uma barra, e daí essa barra, se você colocar em cima de uma fita magnética, os polos ficam de lado, né? Conforme a barra vai para um lado, ele consegue detectar alteração no campo, gera uma pequena eletricidade e ele consegue identificar. Aí isso varia de fabricante para fabricante, tá? Normalmente o fabricante ele não manda a tensão que pega, ele manda um valor, tipo assim, de 0 a 100, né? Ó, essa barra aqui pega de 0 a 100. Se ela está na ponta aqui da fita magnética é 0, se ela está aqui é 100. Né? Aí, normalmente, o programador vai lá, pega de 0 a 100, divide na metade, a metade está no centro da linha. Se estiver perto do 0, ele puxa para o robô ir mais para a esquerda. Se está perto do 100, ele puxa para o robô ir mais para a direita, né? E o robô vai indo assim, ó, seguindo a linha. Tá? Aí, para suavizar isso daqui, né? Existem algumas técnicas, né? A mais comum que a gente usa aí é o PID, né? Que é o proporcional integrativo derivativo, né? Que é para fazer o robô não ficar andando assim, ó, na linha, né? Senão ele vai indo assim, ó, seguindo a linha. Uma fica feio para a empresa, né? E outra, dependendo do que ele estiver carregando em cima, pode balançar e danificar. Que é o processo dos gimbals. O estabilizador de imagem. Aí eu já não sei. Na verdade, tudo usa PID. Até o controle de temperatura da impressora, para fazer aquela curva, é tudo PID. Usa-se bastante o PID, né? ABS, freio do carro, tudo é PID. Perfeito. Né? E o que precisa, então? Um motor para... Quer dizer, aqui eu estou sendo bem enxuto, tá? Não estou levando segurança em consideração, várias coisas, né? Precisa pelo menos de uma bateria para ligar ele, que eu não coloquei aqui, mas precisa de um motor para fazer ele andar, antena para fazer ele seguir, e um controlador lógico programável, né? Um PLC ou um CLP, né? Que você vai fazer toda essa programação ali de antena, de ir para um lado, para o outro, tudo mais. Tá? Esse é o mínimo que você precisa para colocar um AGV para rodar, né? Pontos positivos. Não é tão difícil você fazer a programação de um AGV. Tá? O difícil é, se você tiver 30 AGVs, fazer eles trabalharem junto, né? Fazer intertravamento, essas coisas assim. Isso é difícil. Né? Mas para você fazer não é tão difícil. Tá? Você consegue fazer de acordo com a necessidade do cliente. Então você consegue garantir precisão, consegue garantir várias coisas, né? Lado negativo.
você precisa mexer na infraestrutura do lugar que você vai trabalhar. Tá? Então, se você quer que ele siga uma linha de produção, você vai ter que passar uma linha para ele seguir lá, certo? Se for fio de frequência, vai ter que quebrar o chão para ir lá. Então, se passou 5 anos, você quer atualizar a planta da tua fábrica, você vai ter que contratar uma equipe de novo para fazer o estudo de viabilidade, para fazer uma nova linha e tudo mais, né? E muitas vezes a pessoa que vai fazer a atualização não é a mesma pessoa que fez a primeira aplicação. Acontece muito isso, tá? Por quê? Uma, talvez tenha trocado de empresa, outra, talvez o quadro funcional lá do funcionário da empresa tenha mudado. Isso. LGV. Diferente do AGV, não precisa seguir linha, né? Ele segue um padrão de triangulação de espelhos. Como que ele faz isso? Tá? A gente usa... O mais comum é usar um laser scan, um scanner do tipo LiDAR. Tá? O que é o scanner do tipo LiDAR? Tá? Um LiDAR ele é um sensor que nós usamos para medir distância a partir da velocidade da luz. Tá? Praticamente ele solta um feixe de luz, esse feixe de luz bate em algum lugar e volta. Tá? Então ele pega, calcula esse tempo de ida e de volta do feixe de luz e a partir daí ele te dá uma distância. Né? Na indústria, para uma aplicação de LGV, normalmente a gente usa um LiDAR com um alcance angular de 360 graus. Então o que acontece? Ele consegue ver em todo o seu entorno. É como se tivesse vários lidares assim. Não é bem assim, tá? Existem algumas tecnologias lá. O mais comum eu não lembro o nome agora, mas é um que tem um espelhinho que ele fica girando o mesmo feixe e ele identifica através da posição do espelho. Ele identifica a distância. Né? Então ele consegue ver o raio de 360 graus. Tá? O que a gente consegue extrair de informação de um lidar? Né? Além da distância, a gente consegue, de um ponto do lidar, a gente consegue pegar a distância, o ângulo e a intensidade luminosa. Tá? Então, quando a gente coloca um espelho, né, a intensidade luminosa ela é maior. Quando eu falo espelho aqui, tá? O espelho, ele não é um espelho, daria com espelho tipo aquele que a gente olha para se ver, que a gente usa para se ver. Mas é aqueles refletores, sabe, que nem se vê atrás de caminhão, né? Aquilo lá. Tá? Basicamente ele usa isso, e daí precisa de pelo menos 3 espelhos, né? A partir de 3 espelhos você pega a intensidade luminosa e fala assim, ó, você está aqui. E a partir disso, pelo deslocamento dos espelhos, ele sempre sabe onde que ele está. Né? E a partir disso é feita a programação de navegação, né? Aí assim, para um LGV, um CLP só não é o suficiente, né? Precisa de um CLP e mais um computador. Tá? Normalmente é utilizado o computador industrial para isso, por causa que a quantidade de dados para processar é bem maior. Tá? Então esse é o LGV, né? Ele precisa de pelo menos... Aqui está mostrando 4 espelhos, né? É porque assim, o mínimo são 3 espelhos. Mas, que nem, por exemplo, se tem um corredorzão, você coloca vários espelhos assim e ele segue o corredor, não se perde, tá? Erro muito comum de você ver de aplicação. As pessoas colocam espelhos todos equidistantes, tipo assim, 1 a 2 metros de cada um. Aí o que acontece? Se aqui está 2 metros, ali está 2 metros, ele vai pensar que está aqui. Mas lá na frente está igual. Aí ele não vai saber onde está. Então o segredo é colocar os espelhos todos diferentes, né? Que ele não vai perder a referência. Tá? E agora, depois de ter passado 1 hora, vamos entrar para a parte do AMR, né? Que é o que eu vim falar para vocês, tá? Então, assim, o AMR, né? Ele é uma tecnologia que não é tão nova. É uma tecnologia que já existe há algum tempo. Mas em aplicações comerciais e aplicações industriais, ainda está no começo. Tá? Hoje em dia, você não vai ver muitos AMRs dentro da indústria. Vai ser mais comum você ver o LGV e o AGV. Né? Por quê? Ainda existem muitas coisas para serem estudadas em questões de segurança, em questões de precisão, para poder ter o robô confiável dentro de uma aplicação industrial. Mas já tem, né? A diferença é que hoje em dia é caro, é uma tecnologia bastante cara, né? Por quê? Porque é um tipo de robô que você não precisa mexer, interferir nada no ambiente, né? Você pode estar em qualquer ambiente, toda a tecnologia está dentro dele. Ele mapeia o ambiente. É claro que existem alguns problemas, né? Que tem, por exemplo, o vidro, né? Se você usa um AMR que trabalha só com lidar, a luz passa direto pelo vidro, já era, né?
E assim, e se você está interessado, né, em entrar nessa área, né, eu trouxe aqui alguns tópicos comuns para você começar já a pesquisar, e mais para frente eu vou aprofundar em alguns deles, né? Mas seria o SLAM, tá? Que seria o mapeamento e localização simultânea, tá? É bastante utilizado hoje, não só na parte de robótica, né? Mas o pessoal tem usado bastante no Design Twin, Digital Twin. Digital Twin. O pessoal tem usado para fazer aquele conceito de gêmeo digital, em que eles colocam um lidar de 3D e sai andando com o lidar MMU, sai andando pela fábrica e fazendo um mapeamento 3D e depois transforma isso em algo digital. De fábrica, de vários lugares, de várias coisas. O pessoal tem feito bastante isso, né? E usa bastante o conceito de SLAM, né? O algoritmo de Monte Carlo, né? O Adaptive Monte Carlo Localization, né? Ele é um... Eu não vou falar muito detalhado sobre isso, senão vou demorar demais, tá? Ele é normalmente utilizado para auxiliar o robô, né, ou qualquer veículo autônomo, a identificar onde que ele está no espaço, no ambiente. Tá? Aí nós temos ali alguns filtros, né, alguns algoritmos de busca e um planejador local. Eu vou passar aqui meio correndinho, porque mais para frente eu vou falar mais sobre isso. Pergunta, alguma dúvida até aqui agora? Não? Um comentário? Não? Bom? Eu tenho, mas faço agora ou no final? Quando você quiser. Aqui não é bem uma palestra, mas um bate-papo. Tá, então a dúvida é assim, por exemplo, se uma indústria contrata um robô desse, provavelmente vai ser para que ela tenha uma produtividade, né, com o trabalho desse robô. Por exemplo, para levar uma caixa no local. É uma pessoa que ela contrata lá, vamos dizer que o salário daquela pessoa seja R$ 3.000, com todos os impostos, tudo dá R$ 5.000, e o custo que ela tem com aquela pessoa. Então, ao invés de ter a pessoa, eu tiro a pessoa e coloco um robô para fazer aquilo dali. Mas a empresa realmente vai ter um ganho contratando esse robô? Contratando não, comprando esse robô? Como é que ela calcula? A minha pergunta é como é que ela calcula se vale a pena ou não comprar um robô desse? Aí depende muito da aplicação, né? E se realmente vai interferir no trabalho de uma pessoa ou não, né? Que nem, por exemplo, aquele exemplo que eu mostrei da Mercedes lá, né? Que era para puxar um robô de um lado para o outro, né? Para puxar o computador de 300 quilos, né? Até então, quem fazia esse trabalho era uma pessoa. Uma pessoa ia lá, desplugava o computador, puxava um computador de 300 quilos, ia levando até o ponto para ir, para colocar, né? O que acontece? Depois de tanto tempo, aquela pessoa começava a ter problemas, problemas de ergonomia, tudo mais. Porque mesmo a empresa, a gente está falando da Mercedes, né? Mesmo a empresa tá lá fazendo as laborais, tendo todo o plano de ergonomia, toda a segurança do trabalho, né? Nem sempre as pessoas seguem certinho as regras para segurança, né? Que nem, por exemplo, às vezes pode ser que o colaborador lá deixe passar o tempo e depois tenta levar correndo, sabe? Coisa assim, né? Então, nesse caso, naquela aplicação específica, era mais para evitar esse tipo de coisa, né? O operador ia continuar mantendo a mesma pessoa, a única diferença é que o trabalho dela não ia ser mais carregado de um lado para o outro. O trabalho dela ia ser só plugar e desplugar o computador. Exatamente, né? Então, o ganho normalmente varia muito da aplicação, né? Pode ser que isso é feito, normalmente o comercial ele faz um estudo para isso, né? Mas às vezes, se for pensar friamente, assim, né, só no custo ali, no balanço, às vezes acaba não valendo a pena, dependendo do quanto que você vai gastar com o robô, né? Às vezes o retorno é muito demorado e já deu prazo de fazer a manutenção no robô, digamos assim, né? E às vezes acaba não compensando. Nesse caso aí da Mercedes, talvez ela esteja querendo evitar um processo trabalhista, né? A pessoa ficar doente ali, aí ocupar a empresa, aí melhor contratar o robô, que o robô não vai processar a empresa. Eu não posso entrar nesse mérito porque eu não sei, né? Pode ser que seja, pode ser que não, né? Mas há de se pensar que talvez seja uma preocupação com os colaboradores, digamos assim, né? Com o bem-estar dos colaboradores, né? Porque se a pessoa não cuida dela mesma, né? Então a gente vai cuidar de você para você não se machucar aqui dentro, né?
Pode ser. Eu gosto de pensar assim, né? Basicamente isso. Mais alguma dúvida, pergunta, sugestão? Não? Então eu vou continuar aqui, tá? Ai. Foi. Então, falando alguns componentes básicos que a gente usa no MR, tá? O MR, só um sensor, para ele fazer o que ele precisa fazer, não é o suficiente. A gente precisa de, no mínimo, 3 sensores de identificação de ambiente, tá? O mais comum de entrada, assim, quando você vai trabalhar com a MR, é um sensor LIDAR, do tipo LIDAR, que eu já expliquei lá, né? Um sensor do tipo IMU. O IMU, ele é um acelerômetro com giroscópio, tá? Então ele é um sensor que identifica rotação e identifica aceleração, tá? Isso é bastante importante. E encoder de roda, para identificar o quanto que ele foi para frente, para trás, para o lado ou para o outro. Tá? São os equipamentos mais comuns. E também, né? Aqui é questionável, né? Eu coloquei ali que precisa de um CLP e um PC, né? É questionável a necessidade de um CLP, porque você pode fazer o controle dentro do computador, tá? Mas é mais comum você ter um CLP, por causa que nem sempre você vai estar aplicando o MR num robô feito do zero, um produto feito do zero. Muitas vezes você vai estar implementando isso em uma máquina já existente, né? Que nem, por exemplo, aqui em Colombo nós temos uma empresa que eles estão automatizando escavadeiras, né? Junto em parceria com o Grupo Toniolo, eles estão automatizando escavadeiras, né? Então, numa escavadeira, para você fazer esse tipo de trabalho, é melhor você ter uma pessoa especializada na parte de programação no CLP para fazer todos os comandos, de mexer a pá, mandar lá para frente, para trás, coisa assim, e o computador para fazer a parte de navegação. E daí ele fala assim, eu quero que suba a pá em tal velocidade, coisa assim, para o CLP processar e fazer isso. Tá? Então, assim, existe 2 viés aí que dá para seguir, né? Mas eu coloquei aqui na apreensão a necessidade do controlador mais o PC, né? E quais são os princípios da navegação natural? Você que está começando na sono agora, chega esse horário, assim, depois de comer um... Ah, que bom, que bom. Então depois eu vou assistir com melhor qualidade, então. Você vai entender o que você Mas tá dando para enxergar, para ler? Eu tentei fazer de uma forma que deu um bom contraste para facilitar a leitura, né? Então, assim, esses conceitos aqui, tá? Eu peguei de uma palestra de um professor da Unisinai, não trabalha mais, está na Bosch hoje em Portugal, professor Velder Siena. Ele deu uma palestra sobre veículos autônomos e o mesmo conceito aplicado pro MR, né, é aplicado também em veículos autônomos hoje, né, que estão trabalhando em veículos autônomos, tá? Então nós temos 3 princípios ali que a gente utiliza, tá? Princípio de percepção, planejamento e controle, tá? O que é percepção? O robô saber onde que ele está no ambiente, certo? Saber onde que ele está, identificar o que está à volta dele e saber também onde que ele tem que ir. Isso é percepção. Planejamento é ele planejar como que ele faz para ir até esse ponto, né? E controle, né, são basicamente as ações que ele tem que fazer para chegar àquele ponto, acelerar, frear, virar e tudo mais, tá? Praticamente esses princípios eu acho muito relevante assim para essa parte de robótica móvel, né, que a gente chama de navegação natural. Vou falar um pouquinho sobre a parte de percepção, tá? Vamos fazer uma dinâmica aqui agora, para vocês entenderem como que o robô ele trabalha, certo? Para a parte de percepção do robô, imagine, né? Vamos pegar a parte ali de coletar os dados do EMU, né? Imagine que você está em cima de uma carroça, vendado, e que você não consegue ouvir nada também. Tá? Então, essa é a sensação do robô com EMU, digamos. É que o robô não tem sensação, mas se eu tivesse sensação, essa seria a sensação do robô com EMU, certo? O que acontece? O cavalo ali, ele está preso, a carroça está presa com o cavalo ali, tudo mais. Aí, de repente, o cavalo anda. Você sente... Aí você já percebe que teve uma aceleração saindo para frente.
né? Aí, de repente, você vira de lado. Opa, o cavalo virou para a direita, né? Mesma coisa o robô, tá? Então, a gente coloca um sensor MU para detectar esse tipo de coisa, né? E esse é um dos procedimentos que nós fazemos para dar a percepção para o robô, né? Agora vamos mudar, né? Vamos imaginar que você não enxerga nada ainda, não escuta nada, mas você não está mais em cima de uma carroça. Você está de pé, né? Ali no ambiente que você não conhece, tudo mais, né? Aí você começa a caminhar, né? Sem enxergar nada, você começa a caminhar, aí você identifica cada passo que você dá, você identifica saindo para frente. Você dá um passo para trás, fica para trás, rodou, então, né? Mesma coisa para o robô em relação aos encoders, principalmente os encoders de roda, né? Tem o de direção e tem o de tração, depende muito do tipo de robô, né? E agora imagine que você está num lugar que você não conhece, né? Você pode enxergar, você ainda não pode ouvir, mas você pode enxergar, né? E você está andando ali, né? E daí você vai percebendo, tô chegando mais perto de uma árvore, virei em tal lugar, tal. Tá? Mesma coisa do robô com o lidar, tá? O que nós fazemos, né? Nós pegamos esses 3 tipos de informação, ou mais, dependendo do tipo de sensor que a gente utilize, e fundimos, nós fazemos uma fusão de sensores, né? E a partir daí, o robô começa a perceber o ambiente, tá? Só que o robô, ele é um ser que ele não aprende, tá? Você consegue falar para ele anotar algumas coisas, algumas informações, mas ele não aprende. Então, que nem, por exemplo, se eu colocar ele para ficar rodando num lugar, né, a menos que esteja usando aprendizado de máquina, né, ele vai identificar assim, eu andei para frente, andei para trás, tal, cheguei perto da parede, tal, mas se desligar e ligar ele de volta, ele não sabe onde ele está. Tá? O robô é assim. Tá? Então, para a parte de percepção do robô é isso. Tá? A gente pega, fusão de sensor, normalmente a gente usa filtro de Kalman. Tá? Filtro de Kalman ele é bastante usado em várias coisas aí, né? É mais comum você ver em engenharia de produção, mas a gente usa para filtrar as informações dos sensores, porque o que acontece? Né? Cada um dos sensores vai dar uma informação que é comum aos outros. Né? Aí a gente junta isso, tira a diferença ali e fala assim, é para você estar aqui. Com tudo que você falou, é para você estar aqui a partir do momento que você foi ligado, digamos assim. Tá? E isso gera um dado de odometria. Tá? A odometria aqui não é igual a odometria do carro, né? Que a odometria do carro é quanto o carro andou, né? A odometria aqui é posição de deslocamento x, y e ângulo θ, né? Em relação à sua origem, da onde você foi. Então ele pega o deslocamento, digamos assim, mas o deslocamento em posições, né? A partir do momento que o robô foi ligado, tá? E aqui daí vai entrar alguns conceitos que eu falei lá atrás, certo? Se a gente juntar isso, certo? Com o conceito de mapeamento, né, que o SLAM que eu falei lá, você tem algo assim. Imagine que você tem aqueles 3 objetos da nossa imaginação lá, do que a gente está fazendo, né? Mas agora, além disso, você tem um caderno e um lápis para você anotando o que você está vendo. Eu dei um passo, estou vendo isso. Eu dei um passo, estou vendo aquilo. Isso é o SLAM, tá? Que eu expliquei lá para trás, tá? Que seria a localização e mapeamento simultâneo, tá? Aí o que acontece? Opa, digamos, você dormiu e voltou para o mesmo lugar que você estava no começo. Você acorda lá, olha para aquele mapa que você fez e fala assim, eu estou aqui agora. Então, eu sei, se eu quero ir para outro lugar, eu sei aonde ir, tá? Praticamente isso, tá? Aí, para isso, para essa parte de localização, nós utilizamos também o AMCL, que é o algoritmo de Monte Carlo, tá? Esse algoritmo é um algoritmo preditivo, tá? O robô móvel, ele nunca sabe exatamente onde que ele está. Ele prevê onde que ele está. Ele fala assim, eu acho que eu estou aqui, com tantos por cento de certeza. Mas ele nunca sabe exatamente onde ele está. Quem sabe onde ele está somos nós que estamos olhando, mas o robô não sabe. Né? Ele prevê. E ele usa esse algoritmo de Monte Carlo para isso. Digamos assim, você pegou, fez, anotou todo o mapa tal. Tá lá, você tem o mapa, você acordou em tal lugar, tal, né? Aí, digamos assim, que você acordou num lugar, mas você não é no mesmo lugar de origem, digamos, que você sempre acorda. Aí você olha no mapa, você tenta se referenciar. Aí você olha, eu posso estar aqui, aqui. É isso que o algoritmo de Monte Carlo faz. Ele prevê vários lugares
aonde o robô possa estar, né? E daí ele vai comparando com o que ele tem salvo no mapa e vai comparando com o que os sensores estão vendo em tempo real. E vai fazendo uma relação de covariância entre esses dados. A covariância é ver tipo, o que tem em comum, né? E daí ele vai dando preferência para o que tem uma covariância maior, que tem mais em comum, né? Aí conforme o robô vai andando, ele vai diminuindo aonde ele acha que está, até que ele chega a um ponto e fala assim, não, eu tenho a minha maior certeza que eu estou aqui, e a partir daí ele segue com a parte de localização. Tá? É assim que funciona a percepção do robô móvel, mais especificamente o AMR. Tá? Cara, eu acho muito legal essa parte de percepção. Aí então, começa a parte de planejamento, né? Beleza, o robô sabe onde que ele está? Show! Né? Agora, como que a gente vai fazer para ele ir aonde ele precisa ir? Tá? A parte de planejamento, ela é dividida em duas categorias, tá? Que seria assim, o ambiente online e o ambiente offline. O que é o ambiente offline? Você trabalhando com informações que você tem pré-gravada dentro do teu sistema, que nem, por exemplo, um mapa e a posição de origem. O que é online? Dados oriundos, que palavra bonita, dados que vieram de informação dos sensores, né? Aí você cruza os dois e faz um planejamento, tá? Então, por que tem que trabalhar com os dois? Porque assim, às vezes você pega e grava o mapa, mas da noite pro dia aquele mapa mudou, ou tem alguma coisa andando, tem algum objeto, ou tem alguma coisa dinâmica ali dentro. Então você precisa estar sempre trabalhando com o que você tem salvo e também atualizando as informações que são recorrentes, tá? E para trabalhar com isso, nós trabalhamos com dois tipos de mapa, tá? Para o offline, nós trabalhamos com mapa de custos que a gente chama global, que trabalha com o offline, e tem um mapa de custo local que nós trabalhamos com o online. Tá? Aqui é um exemplo de como que funciona um planejamento, tá? Do mapa de custo global, o que ele não está vendo da maneira offline, tá? A partir dele ter um mapa gravado. Então, digamos assim, eu estou aqui em tal lugar, pela percepção ele sabe onde que está, preciso ir para tal lugar. Tá? O que ele faz? A partir do que ele já conhece, tá? Aqui é um exemplo de um algoritmo de busca que eu coloquei lá atrás, né? Chamado Dijkstra, tá? Esse aqui é um algoritmo de busca que a gente chama de busca gulosa. O que ele vai fazendo? Ele vai mapeando todos os vizinhos e vai vendo, posso ir aqui, 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 até que chegue no objetivo, tá? Normalmente é usado quando você vai estudar grafos, né? Na parte de computação, por exemplo, né? Eu adoro a parte de grafos, a parte de computação. Aqui é um exemplo do Dijkstra, tá? Não é bem... mandou ir lá para aquele ponto lá. Esse aqui é um mapa gravado, o pontinho preto é o robô, tá? O Dijkstra, é claro que aqui tá bem suavizado. Isso que eu coloquei um timelapse em 4 vezes, tá? Mas é para identificar o algoritmo, tá? O robô ele faz isso muito mais rápido, tá? Ele vai indo mapeando os pontinhos azul, é tudo que ele vai verificando. Posso ir por aqui, posso ir por aqui, ó. Aí chegou lá, aqui tem parede, aqui tem parede, aqui tem parede. Né? Aí quando chegar numa investigação, quando chegar no ponto ali, ele pega e traça a rota. Aí ele pega assim e gera o caminho mais curto que ele pegou a partir do que ele viu. Tá? No caso, o caminho que chegou por primeiro. Tá? Existem alguns algoritmos de busca que são mais inteligentes, né? Que nem, por exemplo, o A-estrela, que é uma busca heurística. Então, o A-estrela você consegue, por exemplo, colocar ali uma distância euclidiana. Em vez de ele pegar e fazendo todo esse mapeamento que deixou tudo azul, ele vai direcionando pro ponto já, certo? Eu vou verificar esse vizinho. Não, mas esse vizinho aqui está mais longe do ponto, esse aqui está mais perto, eu vou para esse daqui. Né? E assim vai indo. Que chama de região de borda. Todos esses pontinhos verdes a gente chama de região de borda, tá? Daí ele economiza esse esforço que vai na direção contrária. Isso, basicamente aqui, né? Aqui ele vai abrindo o leque, né? E vai indo até chegar no caminho, né? O A-estrela, você mandou pro ponto aqui, ele vai verificar esses 4 vizinhos. E vai ver qual que está mais perto. Opa, esse daqui está mais perto, eu vou para cá. Aí vai verificar do que está mais perto, qual que está mais perto. E assim vai indo. Só Pode falar. papel de professor na coisa. Antes de entrar em IA, a parte de grafos das disciplinas é a que compreende o conteúdo antes de IA. À medida que você passa por esses algoritmos de busca em IA, que a gente começa a entrar na disciplina de algoritmo de busca com grafos,
a gente começa, na sequência, a mexer com inteligência artificial, começa a pegar daí em diante. Isso aí é o começo da IA, ainda não é IA. Daqui a pouco ele começa, um pouquinho mais pra frente, esses algoritmos eles começam a ter inteligência nisso que eles estão fazendo. Aqui eu não vou abordar a parte de inteligência artificial, né? Mas o meu trabalho hoje em dia está sendo justamente nessa parte de planejamento, só que no planejador local, usar técnicas de aprendizado de máquina e não esses algoritmos de busca. E para verificar qual que performa melhor. Porque muitas vezes você tenta usar a inteligência artificial, mas existe algo que já existe, que não é inteligência artificial, que é melhor. Né? Então, esse estudo que eu estou fazendo hoje. Tá? Obrigado, professor, pela contribuição. Opa! Voltei para o planejador global? Calma aí. Aqui. Vou falar um pouquinho do planejador local agora. Tá? Planejador local, lembra que eu mostrei lá no... Eu não vou lembrar, né? Mostrei lá no começo do slide o DW... Deixa eu voltar aqui. Só para mostrar. A gente tem um conceito aqui que a gente usa chamado DWA, tá? Que é a abordagem de janela dinâmica. Segura essa informação. A gente usa isso quando a gente vai... Não só isso, tá? O DWA é só um exemplo, tá? Existem vários planejadores locais, tá? O que acontece? O planejador global, ele trabalhou com a parte estática, com o que ele conhecia e traçou uma rota. Né? Não importa qual que é o planejador global que você usou. Né? Eu dei o exemplo de X, mas pode ser outro. Né? O planejador local, ele vai criar uma janela que ele vai considerar de informações oriundas dos sensores, né, de atualização do mapa. Porque o que acontece? Talvez naquela rota que ele traçou no mapa global, tem algum obstáculo no caminho. E daí essa janela ela vai identificar esse obstáculo para ele criar uma estratégia para fazer um desvio desse obstáculo ou alguma coisa que você programe para ele fazer caso identifique o obstáculo. Né? Porque dependendo da aplicação, não é desejável que ele desvie, é mais desejável que ele pare. Tá? Então aqui é o exemplo do DWA, que é o mais comum que vocês vão ver, né, quando estiverem começando, depois vão pro... Normalmente assim, quem começa a trabalhar com isso, entra na parte do mapa local, começa com o DWA, aí vai para o DWB, aí vai para o TEB, e depois descobre os outros, tá? Eu vou entrar só no DWA aqui agora, tá? Então imagina que aqui é um ambiente simulado, tá? Aqui não é... Aqui é só a simulação do robô no ambiente, ó. Então aqui, ó, já dá para ver... vou rodar aqui que fica mais fácil. Ó. Aqui ainda não dá para ver a janela, tá? Vou mandar aqui que vai ficar mais fácil para mostrar. Ó, ele mandou o robô para um lugar, tá vendo? Foi. Ele vai dar um zoom out, aí vai ficar mais fácil. Ó, mandou voltar, planejou, foi. Ó, aquele risco verde é o mapa global, a trajetória, o planejamento global, e o risco azul é o que ele está planejando fazer na hora ali, ó, com base no que o robô tá. Ó. Seguiu, tal. Daqui a pouco ele vai dar um zoom out. Daí fica mais fácil para ver a janelinha. Ó, seguiu. Dá um zoom out, cara. Aê. Não, mais. Não quer ver. Não vai dar para ver aqui pelo projetor, mas tá vendo que tem umas partes que fica uma linha azul claro e outra fica a parte escurinha? A parte que fica azul claro é que fica uma expressão gráfica para nós, tá? A parte que fica azul claro é a parte da janela, onde que os sensores estão pegando, estão sendo considerados. E a parte escura é do mapa gravado. Então, dependendo, ó, aonde que manda, ó, no mapa gravado não tinha aquela bolinha ali no meio, né, que ele desviou. Aí no mapa local, na janelinha, ele identifica aquele objeto e ele pega e desvia. Ó, o ar está indo. Ó, conforme ele vai indo, ele vai pegando o mapa do ambiente, ó, identificou os obstáculos ali. E por aí vai, tá? Então, esse é um exemplo de planejamento local. Tá? Quase acabando, pessoal. Pô, agora que tá começando a ficar legal, agora. Tá? Cara, é uma coisa muito gostosa de trabalhar com isso daqui, tá? Bem legal. Né? Você começa a fazer teste para ver se ele vai desviar do obstáculo mesmo, para ver se começa a setar a distância bem curta para ver se ele tem um reflexo rápido para desviar. Né? Teve uma vez que a gente mirou um robô de frente pro outro e mandou ir para ver se um ia desviar do outro ou não. Na verdade era um AGV e um AMR, né? Para ver se o AMR ia desviar do AGV, porque o AGV não desvia, né? O AGV ele segue a rota dele, se deu a área do scanner de segurança ele para só, né? Mas ele não desvia, né? E desviou...
Esse vídeo eu não pude trazer aqui para palestra por causa que é sigiloso, né? Eram uns testes lá que não dá para compartilhar. Não. Ele desviou. Ele desviou. E o outro parou. O AGV parou e o outro desviou. O outro. Não. O AGV, quando detecta alguém, ele para. Aí que tinha um problema. O robô era aquele lá que eu mostrei no vídeo. Ele era baixinho. Ele era mais baixo do que o. Por causa que tem uma norma lá que diz que o sensor tem que estar a alguma altura, que é a altura da canela, se não me engano. Né? Altura de segurança lá. Ou a altura de uma pessoa deitada, não lembro agora. Tem que ver as normas lá de segurança. E ele era mais baixo que isso. Ele passou por debaixo, mas ele desviou. Foi de boa. É uma coisa gostosa de fazer, né? No trabalho, né? Outra coisa interessante é que o lidar não pode receber interferência de um outro lidar por causa do laser? Olha, eu não soube de história de ter acontecido isso em algum momento, né? Mas eu acredito... O ultrassom não acontece, né? Uhum. Mas poderia acontecer. Ele manda um bip de ultrassom e recebe o retorno. Ele não pode confundir o outro, depende da frequência que está. Aí tá um bom questionamento. Não sei disso, né? Colocou dois, só que eram duas tecnologias diferentes. Colocar dois da mesma tecnologia. Mas eu acredito que esses lidares industriais eles já devem ter algum sistema para trabalhar com isso, né? Até mesmo que nem, por exemplo, para trabalhar com neblina, essas coisas assim também tem, né? Depende, né? Quanto mais caro. Tem isso, né? Tem carro que tem. Sensor não... Normalmente são esses que a gente usa, né? Hoje tem um mais topzão lá que é o 3D, né? O pessoal agora tá adorando para usar para veículo autônomo o lidar 3D, né? Só que talvez seja um desperdício, né? Por causa que é um monte de dado para processar e daria para usar o lidar 2D em uma câmera, né? Mas isso é mais opinião do que teria que estudar para ver, né? Voltando aqui então, pode falar. Também que a gente acaba usando sensores complementares, né? Ultrassom com lidar, né? As informações, né? O ultrassom hoje em dia ele, cara, a nível industrial tá muito bom, assim, né? Sensor de ultrassom, né? Eu confesso que eu tinha um preconceito em relação ao ultrassom, né? Que eu vi algumas aplicações e vi alguns que são muito bons, né? Não chegam a ser tão bons quanto o lidar em relação à taxa de frequência de atualização, né? Porque o que acontece, né? Esses sensores, né? Que ele pega, dá uma volta o lidar dá uma volta de 360 graus e mapeia o ambiente, né? Só que essa volta de 360 graus, ela tem um determinado tempo, né? Que a gente coloca em unidade de frequência, né? E a velocidade da luz ela é bem mais rápida que a velocidade do som, né? Então você consegue ter um lidar com uma frequência maior, o que permite você trabalhar com velocidades maiores e também ter ali uma precisão melhor em velocidades maiores, né? Só que normalmente quando você vai aplicar numa indústria lá, você não vai correr com o carrinho, né? Cara, você vê a aplicação lá, o robozinho andando a 4 metros por minuto. Isso, cara, você olha, daí você para, olha pra frente, olha de novo, parece que ele tá parado. Então, para aplicações assim de ultrassom, cara, vale a pena juntar o lidar, o ultrassom. Tem gente que junta um monte de coisa, né? Radar, câmera, né? Isso. O problema é que assim, quanto mais tecnologia você coloca, mais encarece seu produto, né? Normalmente, né? Que eu trabalhava no P&D, né? Normalmente assim, como que funcionava as coisas lá? Eu tinha um orçamento lá para solicitar coisas para fazer, tal, né? Aí depois que eu pegava, fazia funcionar, aí vinha a parte reversa. Aí tinha que começar a tirar coisa para reduzir o custo de venda para o cliente, né? Para ver, funcionou bem assim. Agora vamos ver se funciona assim a câmera, se a gente consegue estar para trabalhar assim a câmera e tal, e fazer cálculo de performance e tal, né? E muitas vezes a gente conseguia, né? Só que com algumas limitações, né? Que nem, por exemplo, com tudo isso ele anda a 90 metros por minuto. Tirando esse sensor, a configuração muda, ele teria que trabalhar a 40 metros por minuto, né? Muitas vezes o cliente não precisa que ele 90 metros por minuto, pode ser o 40, daí já sai mais barato para ele, né? Então, tem essas coisas assim. Interessantíssimo, né? Você vai abordar alguma coisa sobre radar? Não. Essa é uma outra tecnologia legal também. Eu fiquei com muito medo de extrapolar o tempo, né? Aí eu
peguei e tentei enxugar. Na verdade, sim, eu passei os últimos 3 dias enxugando a apresentação. Enxugando. Até que chegou, acho que vai fazer 2 horas de apresentação, eu tô aqui. Bom que não tem ninguém dormindo ainda, né? Então, assim, a última parte é o controle, tá? O controle, basicamente, né, é o dispositivo que vai mandar a roda girar e mandar a roda parar e assim por diante, tá? Então, basicamente, a gente faz, né, dada aquela explicação que eu fiz anteriormente, né, sobre usar um controlador lógico e não usar tudo no PC, né? Se você vai fazer com um controlador e o PC, toda a parte de controle a gente faz dentro do CLP, né? O que a gente faz do PC para o CLP é só falar assim, eu quero que você ande em tal velocidade, quero que você ande reduz. Aí a parte de aceleração, coisa assim, fica tudo dentro do CLP, né? Aí o CLP manda esses dados para o drive e manda para o motor, tá? E também, né, a parte ali de recepção, né, dos encoders de rodas, outras coisas, também passa para o CLP, para o controlador passa as informações já filtradas para o PC utilizar as informações a seu bel prazer, né? É só conseguir ser sucinto. Saindo então um pouquinho da parte de hardware, indo mais para a parte de software, tá? Eu gostaria de apresentar para vocês aqui 3 dos principais sistemas que eu tenho encontrado aí na parte de aplicação robótica industrial que nós temos no mercado, tá? O primeiro é o ROS, tá? O ROS, ele é um sistema... Para que serve esse sistema, tá? Para voltar, né? O robô, ele tem vários sensores, várias coisas, tal, né? Como que se faz para juntar a comunicação de um para o outro, né? A gente precisa de um sistema para isso. Então, esses são os sistemas. Pronto. Aí, portanto. O ROS, ele é um sistema, tá? Ele é open source. Qualquer pessoa ela pode trabalhar com ele. Existe uma comunidade muito grande do ROS, né? Você consegue encontrar várias coisas, várias bibliotecas, vários pacotes e tudo mais. Ele trabalha com Python e C++. E eu vi, esse ano eu vi a introdução, só que eu não vi nada formal ainda. Da linguagem Ruby também, ou Ruby, coisa assim, para trabalhar com ROS. A gente chama ele de framework, tá? O nome dele é sistema operacional robótico, mas ele roda dentro de um sistema operacional, então a gente chama de framework, tá? Eu não vou entrar nos méritos do ROS, porque daí depois é uma palestra só sobre ROS, tá? Então eu só vou falar da existência dele. Eu trabalhei com ROS, tá? Eu tive um contato com os outros sistemas, mas eu trabalhei mais com ROS. 99,9% do meu trabalho com ROS, né? De acordo com o site oficial deles, tá? É o sistema que está empregado em 50% das aplicações robóticas no mundo. 50% dos robôs rodam com ROS. Tá? Aí os outros 50% é dividido entre outras empresas, né? Entre elas a Matchworks, né, do MATLAB, tá? E dentro do MATLAB ainda você consegue trabalhar com ROS para fazer a integração, né? Tem uma sandbox do ROS para o MATLAB, né? Tem bastante aplicação. A Matchworks normalmente junto com o ROS tem aplicações na Bosch, na Audi, na NASA, algumas aplicações assim juntando os dois, né? E a Siemens tem o próprio dela, tá? Que também trabalha com as partes de AMR, tá? Que é o sistema ANS que eles chamam, tá? Que basicamente usa todas essas tecnologias que eu falei, todas as partes teóricas, só que é o sistema deles, tá? Para aplicação industrial, qual que é o melhor para você começar assim, você quer pegar e lançar o produto? Matchworks e Siemens. Por quê? Porque eles têm um monte de coisa pronta, que você só puxa um bloquinho lá, coloca lá dentro, parametriza, coloca para rodar. Tá? Tanto da Siemens quanto do MATLAB. Tá? Qual que é o principal problema disso?
normalmente o preço da licença para você fazer isso é o preço de um robô. Né? Então, para você vender um robô com essa tecnologia, você precisa ter um cliente que compre o robô com essa tecnologia embarcada. Tá? Porque, que nem, por exemplo, o NS da Siemens, você precisa trabalhar com o CLP da Siemens, daí ter o PC da Siemens. Dá até para você usar um PC normal, tá? Mas não é tão aconselhável por causa do protocolo de comunicação entre dispositivos Siemens e assim por diante. Tá? Então, só queria apresentar esses, né? Aí ali o Matchworks, ele trabalha lá com a própria linguagem dele, né? E tem o Sandbox. E o da Siemens é Ladder e STL, né? Que é linguagem estruturada. Ladder é juntar os fiozinhos lá, juntar os bloquinhos e fazer os fiozinhos e tal. E dentro do Ladder você consegue fazer um STL aí. Tá? Brincadeira legal de se fazer. Próxima. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então eu vou começar com a parte de mercado agora, tá? Bem sucinto, por causa que já são 5:10 ou mais. Tá? Esses aqui são os dados que eu puxei. Tá? Eu tive que pesquisar o mercado de robótica por causa que eu abri a empresa lá, né? E eu fui atrás de investimento, eu tive que pesquisar o mercado para convencer um investidor que valia a pena aplicar nisso, né? Eu consegui achar, teve várias pesquisas, né? Mas essa eu achei relevante, né? Que fala sobre o crescimento do uso, da previsão do crescimento do uso de robótica até 2030. Né? A tendência é crescer bastante no mundo inteiro. Tá? Trouxe aqui alguns robôs que nós temos no mercado hoje em dia. Né? Eu trouxe 3 de fora e 1 do mercado nacional, aqui de Curitiba, né? Ali da Hot Milk. Né? Nós temos até aqui um representante da empresa. Né? Hoje, né? Eu deixei alguns de fora, tá? Mas eu vou citar oralmente, tá? O preço de um AMR ele é variável dependendo da aplicação, né? E da quantidade de segurança que precisa ter nele, né? Então eu trouxe ali o Boxer, que é um robô da ClearPath Robots lá da Universidade de Toronto, que ele foi um dos modelos de robôs que foram criados como robô para ensino de robótica móvel na universidade, né, que é o Box. A ClearPath, só para falar um pouquinho, ela é uma empresa, só que sem fins lucrativos. É que assim, não é que sem fins lucrativos, é tipo uma empresa júnior aqui, sabe? Que, tipo, eles cobram dinheiro, coisa assim e tal, mas ninguém ganha, digamos, com isso, né? O que é cobrado é para manter a pesquisa e coisa assim e tudo mais, né? Isso. Eles trabalham ajudando ali na evolução de produtos como, por exemplo, da Boston Dynamics e coisa assim e tal. Né? E esse é um dos modelos que eles vendem que eles fizeram, né? Mas da ClearPath nasceu a Otto Robotics. Eu coloquei um emulador só para ver a semelhança ali, né? A Otto, sim, é uma empresa que vende robôs industriais, né? Hoje, a última vez que eu vi, ela estava ranqueada como a número 1 do mercado, né? Seguido da Mir, da parte de AMRs, tá? Hoje você vai encontrar robô da Otto dentro da Toyota, vai encontrar dentro é uns carrinhos, cara, produz um carro a cada ano, mas é muito chique, não vou lembrar o nome da empresa agora. Hã? Não é Rolls-Royce, não é Ferrari. É na Europa, mas não vou lembrar agora. É Beckley, acho que é alguma coisa assim. Você vai encontrar, né? Ano passado, se não me engano, foi ano passado ou começo desse ano, a Otto ela foi vendida para Rockwell, que é uma empresa de produtos eletrônicos que faz CLP, sensores e tudo mais, tá? Então a Rockwell hoje é a dona da Otto, né? A média de preço de um robozinho desse daí é 100 mil, né? Um robozinho da Otto. Tá? O mais simplesinho, tá? Só para falar, é o mais simplesinho, né? Aí nós temos na Finlândia, nós temos talvez eu esteja errando os países, tá?
Nós temos uma empresa chamada Robotnik, né, em homenagem ao Sonic, que é muito forte também na parte de robôs industriais, também fizeram robôs educacionais. Nós temos o nosso queridinho robô aspirador de pó, da empresa Rumba, né, que começou lá com a iRobot. Era a empresa Rumba não, da iRobot, o robô é o Rumba, que nasceu lá, também nasceu como um robô educacional, um robozinho achatadinho para estudo, né, daí eles resolveram colocar pazinha para tirar sujeira, um lugarzinho para depositar, e fizeram um robozinho aspirador de pó e começaram a comercializar, né. Hoje a iRobot ela vende o robô aspirador e vende também o educacional, né. É considerado um dos melhores robôs aspiradores que nós temos no mercado internacional, né. Infelizmente eu não tive a experiência de ter um, né, mas um dia eu terei. Nós temos aí, né? Tem, aham. É um dos mais antiguinhos, né, funcionou muito bem, né. Hã? Ele está morto no momento. Ele fugiu e foi pra chuva. Eita! Ele só é rebelde, né? Ficou 2 dias na chuva pra eu achar ele, fiquei 2 dias procurando. E antes ele tinha acabado o cimento lá fora também. Mas esse ele sobreviveu. A placa tá chegando, acho que mês que vem deve estar vivo. Vai estar vivo de Tem volta. outro da Electrolux aqui que eu já vou fazer uma propaganda negativa e fujam. Então, o que acontece? O que essas empresas fizeram? Tanto a ClearPath quanto a iRobot, né? Eles começam com o educacional, eles abrem um repositório público, as pessoas compram, vão dando contribuição, tal. Aí eles têm uma equipe interna, dessas contribuições que as pessoas pegam, eles vão lá, acham algumas coisas boas, tal, dão uma melhorada, lançam o produto comercial e vende, né? Aí, normalmente, a concorrência ela vai pegar do que tem código aberto, né? Que daí, depois que a iRobot ela se popularizou, começou a vir os outros robôs aspiradores, que nem o da Electrolux e tudo mais, né? E assim, você vai falar com pessoas que já usaram o robô aspirador de pó, vai ter aquelas pessoas que, nossa, mudou minha vida, e vai ter aquelas pessoas que vai falar assim, cara, não mudou de nada, é uma bosta isso daí, né? Isso normalmente é tido a experiência de qual robô utilizou, né? Porque tem uns robozinhos, cara, que eles são tipo carrinho bate-bate. Eles não gravam mapa, nada. Ele vai pra frente, bateu na parede, gira, vai pra frente, bateu na parede, gira. É isso, né? Deixa eu deixar registrado os 2 tops que a gente tem na família. A Carol tem um e a minha mãe tem outro, que é um da Xiaomi, que é o Media 1C. Esse é top, quase no nível do Rombo, assim. Top, monta mapa, não se perde, fala português. No registro aí. Português e chinês. Sim, eu tenho um também. Top. Esse robô é um robô que mudou minha vida. Mudou. Minha mãe leva ele pra praia. Não limpa mais o chão, nada. Minha mãe leva pra praia. Eu vou pra praia, enfim, embaixo do braço, leva pra praia. Robô pra ele, não tem nem internet lá. Colocar um olhinho, né? Colocar um Alexa em cima. Justo. Né? Aí aqui tem mais 2 modelos, saindo um pouco do industrial, né? Nós temos um robô educacional hoje, que a gente tem de referência no mercado, é o TurtleBot. Tá? Ele foi construído junto entre em parceria ali com a ClearPath e a Open Robots. Tá? A Open Robots é uma organização de robótica que é a responsável por administrar o ROS. Tá? É uma empresa de voluntários para disseminar esse tipo de tecnologia. Né? Hoje um robozinho desse custa 14 mil, mais impostos, porque não tem para vender aqui. Tá? Hoje é muito difícil você encontrar um robô educacional que você possa utilizar para o desenvolvimento do ROS, para trabalhar com ROS. É muito difícil. Muito difícil. Você vai pesquisar na internet, dificilmente você não acha aqui dentro. Isso, você teria que montar, né? Você acha fora, e o mais barato que eu achei foi convertido, né, do dólar para o real, 7 mil, né? Só que tem mais os impostos e tal, né, para vir para cá, né? O que eu estou tentando é fazer um para a gente vender internamente aqui, né? Só que eu quero que ele tenha um custo ali de no máximo 4 mil, menos que isso eu quero, né? E faz um tempinho que eu estou trabalhando em cima disso, uma hora eu vou conseguir. E temos aqui, né, o nosso queridinho aqui de Curitiba, né, o Robius, da empresa Human Robots, né, fundada pelo senhor Olivier, né, também trabalha com ROS e tudo mais,
né? Eu tive o prazer de conhecer lá o espaço deles, ver os primeiros andando. Eles me emprestaram peça também para eu fazer uns testes, depois eu devolvi, tal, né? E hoje a gente vê bastante por aqui, né? Tanto os modelos de interação com as pessoas mesmo, né? Para que vai nos hospitais, para conversar com as pessoas, né? Quanto os modelos para ajudar em loja. Então tem lá, ele é um totem móvel, que a pessoa fala assim, onde fica tal lugar? Ele fala, me siga, e sai correndo, a pessoa tem que ir correndo atrás, né? Tem, né? Futuramente a gente vai ver nos aeroportos também, né? Vai ter, em vez de ter aquela casinha lá de informação, vai ter um monte de robozinho assim fazendo um círculo para pedir informação, pergunta onde que é o portão de embarque, me siga e vai, né? Essa tendência aí, né? Então, assim, o de entrada, né, aproximadamente ali, coletando informações oriundas ali de um funcionário da empresa, 72 mil, né? E vai até o mais top 100 mil, mais ou menos. Tá? Além disso, né, nós temos robôs móveis fora da indústria. Eu trouxe aqui alguns artigos, né, do robô que trabalha na parte de agricultura aqui. E eu não vou conseguir compartilhar, porque eu abri lá. Né? Mas aqui é qualquer coisa, é só clicar no link ali. Tá? Daqui é uma matéria falando sobre esse tipo de robô, tecnologia utilizada e tudo mais. Achei bem interessante, eu peguei aqui esse daqui de uma palestra que eu participei. Né? Achei bem legal. Foi bem numa fase que eu estava com muita dificuldade em fazer o robô andar em linha reta. E eles estavam fazendo o robô coletar alface, né? Aí eu falei, não, eu tenho que conseguir fazer andar em linha reta, pelo menos, né? Aqui o Greasy eu fiquei encantado, porque isso aqui é um planejamento que eu tinha e tenho ainda, só que não para uso comercial, né? Para eu fabricar para ter na minha casa, né? Cortador de grama autônomo, né? Aqui é o site oficial deles, né? Desde a última vez que eu vi até o dia de hoje, eles melhoraram bastante, assim. Eu dei uma pesquisada ali, questão de sensores, identificação, né? A primeira vez que eu vi, ele tinha algumas limitações, e daí, assim, que nem, por exemplo, para ele não cortar, para você definir o espaço que ele tinha que andar ali, para ele não cortar uma roseira, por exemplo, assim, você tinha que colocar uma cerquinha de fio de frequência, que daí tinha um sensor lá que identificava que ele não podia ir. Agora já está melhor já essa parte. O cara do dedo na Coca-Cola. E aqui, né, o nosso queridinho também, robô garçom, né? Basicamente ele vai na mesa, vira o painel, a pessoa faz o pedido, ele volta, tira o pedido e leva para a pessoa. Bem legal, né? Tudo isso AMR, tudo isso usando ROS. Pagamento, né, também, Eu não sei se esse modelo. Não sei se esse modelo, que esse aqui eu peguei de 2022. Mas provavelmente sim, né? E eu acho que a gente já tem pra cá, né, desse robozinho. Eu tava querendo fazer um lá pra lanchonete lá, mas não vai dar boa, por enquanto. Esse então são as explicações fora da indústria. Chegando na parte final, então, a parte do profissional, né, os perfis profissionais, tá? Esse aqui é um recorte que eu peguei de uma entrevista de um cara, né, chamado Rogério Vitali, tá? Ali embaixo está o link da entrevista, né? Falando sobre a carência de profissional para trabalhar nessa parte de robótica. Tá? Isso é algo que vem da entrevista, mas vem da minha vivência também. Tá? Tanto da parte industrial quanto da parte não industrial, trabalhar com essa parte de robótica móvel, principalmente MR, é muito difícil. Não por questões de ser difícil você chegar a um conhecimento, mas por questões de falta de orientação, aonde você começa a estudar para chegar lá, e também por falta de instituições que ensinem esse tipo de coisa, né? Então hoje, quando uma empresa que trabalha com robótica, né, ela vai contratar alguém, ela precisa contratar alguém provavelmente com conhecimento muito raso na parte de robótica e ensinar internamente, né? Aí o que acontece? Como esse mercado hoje em dia está carente, a empresa contrata a pessoa, dá o treinamento, né? Aí vem outra empresa, oferece mais, a pessoa vai embora, né? E isso não é só aqui no Brasil. Isso daí tá no mundo inteiro. Tá? Então, né, daqui a
um alerta aí, né, para essa necessidade, né? E aqui nessa entrevista o cara faz uma crítica, né, em relação às instituições de ensino, por causa que aparentemente não há interesse, ele não diz propriamente da instituição de ensino, mas dos órgãos regulamentadores, como o MEC, por exemplo, de criar, de validar um curso de robótica, né, para a pessoa sair um profissional robotista, por exemplo, né. O que nós temos hoje, nós temos engenharia de controle e automação, né, nós temos mecatrônica, eletromecânica, coisa assim, só que vê várias coisas, só que não voltado exatamente para robótica, né. Você vai trabalhar com automação, mas não precisa trabalhar com automação necessariamente com um robô, né. E o mesmo para a parte de mecânica e elétrica também, né. Então é uma crítica que ele deixa, né. Então deixei aqui só para falar sobre a carência, né, do profissional, tá? E quais são os profissionais que nós precisamos hoje para trabalhar com robótica, né? Nós precisamos de alguém de mecânica, tá? Hoje em dia, né, é necessário ali você fazer um projeto mecânico de um robô, se você vai aplicar ele para a indústria, né, para ele estar dentro das normas, né, fazer o projeto mecânico e fazer a montagem. Alguém para elétrica, alguém para o software, né, que foi onde eu identifiquei a carência, tá? Eu falo isso assim, por causa que na época que eu estava na Seletra, a gente abriu bastante processo seletivo para contratar, tudo mais, e a gente nunca conseguiu encontrar um profissional qualificado. Então a gente abriu vagas de vários níveis, né? E o que chegava ali pra gente, nível estágio, trainee, sabe? Nem júnior, pode falar. Qual é o nível de salário do pessoal dessa área? Sênior, júnior e pleno? Então, aí depende. Por causa que, como não existe a profissão robotista, digamos assim, né? Não existe isso, acaba se enquadrando em alguma outra categoria, né? Que nem, por exemplo, se você for entrar na parte de software, né? Que é a minha parte, né? Aí vai da empresa, né? Das categorias de software em qual que ela vai te enquadrar ali, tá? Então, vai ter empresa que o júnior vai ser 6.000, por exemplo. Vai ter empresa que o júnior vai ser 2.000. Aí depende muito da empresa, tá? E assim, e aí daí que acontece essa questão de conseguir capturar, né? Mas normalmente, pelo menos do que eu tenho visto, as empresas elas têm oferecido pouco, por causa que elas têm muita dificuldade em identificar se a pessoa ela tem o conhecimento necessário porque ela está sendo contratada. Aí o que acontece? Se ela contrata com um salário muito alto, né, vai uns 3 meses para identificar se a pessoa tem o conhecimento ou não, né? Naqueles 3 meses pode ser que ela acabe perdendo, né? Na verdade perde dos dois lados, porque se oferece baixo o cara não vai entrar, né? Então é isso. Mas assim, que nem hoje, se for atrás da Seletra, a Seletra está contratando. Se for atrás lá daquela empresa de Colômbia que eu falei, eles estão contratando, né? A Teleop, o nome da empresa. Mas o salário ele varia por causa disso, né? Mas normalmente as empresas que ela começa oferecendo baixo, né, depois que ela vê depois dos 3 meses lá, normalmente ela dobra o teu salário, né, que ela oferece, né? Normalmente, não quer dizer que tipo, se vai entrar, porque os 3 meses é a experiência, né? Da parte da efetivação ela dobra, né? Ou, né, se ela vê ali que você não tem aquele conhecimento, mas está no caminho, ela vai criar um plano de carreira para você. Parte de software, eletrônica, e eu queria dizer para vocês que, independente de qual área que você, né, pretenda entrar ou vá atuar disso, se você vai trabalhar com elétrica, você vai ter que ter um pouquinho de conhecimento de mecânica, um pouquinho de conhecimento de software, um pouquinho de conhecimento de eletrônica. Vai trabalhar com mecânica, a mesma coisa, assim por diante. Tá? Que nem, por exemplo, hoje, né, eu comecei a trabalhar com isso por conhecimento em software, né? Porque
estava cursando lá, engenharia de software e tal. Só que assim, não basta você saber programar, você saber programação orientada a objetos, essas coisas assim. Você precisa saber como que funciona o sinal no sensor, como esse dado chega, como que você trata, para daí chegar no teu sistema, né? E assim por diante, né? A parte de elétrica também, né? Você vai plugar os cabos lá. Se você vai ser o projetista, você vai ter que entender como que funciona um I/O, né? Para entender qual que vai ser o tipo de sinal que o programador vai mandar para você, entender como que funciona a aplicação, para você saber ali direcionar o tamanho dos cabos, o tipo de cabo, para não ter algum tipo de interferência e coisa do gênero, né? Principalmente, não digo nem a parte dos I/O, mas tipo, principalmente a parte de rede que você vai colocar dentro do robô, né? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem também, né? Que precisa de um tipo de profissional que não existe no mercado, que é o profissional do software, que tem o conhecimento um pouco de elétrica, mecânica e tal, do mecânico que tem um pouquinho de conhecimento e coisa assim do gênero, né? Vai ser muito difícil ter, né? A menos que comece a surgir cursos que direcionem para essa parte, né? Que é o que eu estou tentando fazer, comecei esse ano e espero conseguir. Pessoal, sem mais delongas, era isso, tá? Aqui eu estou deixando, caso alguém queira me adicionar no LinkedIn, estou deixando aqui o QR Code para o meu LinkedIn. Estou deixando também o QR Code, caso alguém queira seguir o Neco Boneco no Instagram, tá? Tá aqui o QR Code dele, né? E dado esse compilado, né? Compilando tudo que eu disse, né? Eu gostaria de dizer assim que essa área de robótica móvel é uma área muito interessante, uma área gostosa de trabalhar, né? Pelo menos para mim, né? É o tipo de coisa que eu começo a mexer lá e se me deixar eu fico 24 horas no dia, não como, não durmo, mexendo nesse tipo de coisa, né? É algo muito legal. A maioria das pessoas, quando eu falo sobre robótica móvel, as pessoas chegam a brilhar o olho, né? Então ali eu trouxe um pouquinho, né, de alguns assuntos, eu não me aprofundei muito, né, como vocês puderam ver, ainda assim falei um monte, né? Mas alguns assuntos que caso alguém esteja interessado em ingressar na parte de robótica móvel, ela consiga ali ter um start, né? Então eu falei ali alguns termos, né, algumas teorias para pesquisar, sistemas e tudo mais, né? E também, né, alertar aí que o mercado, tanto nacional quanto internacional, ele está carente desse tipo de profissional que trabalha em robótica móvel. E nós temos aí uma tendência de aumento, né, de robôs aí dentro da indústria nos próximos anos, né? Sem mais delongas é isso e deixo aberto para perguntas, caso alguém tenha. Muito bom. Perguntas podem ser feitas no microfone paralelo. Tudo bem? Alguma pergunta? Perguntas? Ninguém? Tô lembrando minha pergunta. Você não precisa ficar com vergonha. Você falou no começo que você fez uma empresa, né, também de robótica móvel. Queria que você falasse um pouco sobre a empresa. Tá. O nome dessa empresa é Metabi, tá? Esse nome surgiu, né, por causa de um personagem da minha infância, do desenho, né? Mas também o nome ele tem um referencial, né, com o conceito, né, de meta, transformação, né, e o bi de abelha no sentido da como as abelhas elas trabalham, né, e elas polimerizam, né, as plantas para elas florescerem e tudo mais, né. Então é uma filosofia que nós queremos trazer, né. Eu saí da Seletra mais por esse motivo de querer disseminar o conhecimento, né, do que pelo próprio trabalho em si, né. O trabalho lá era muito bom, né. Só que eu vi que continuando lá eu não ia conseguir formar mais pessoas para trabalhar fazendo o que eu faço, né. Então eu saí da Seletra para fundar essa empresa em que o meu foco é disseminar o conhecimento de robótica móvel, mas voltado para a parte de ROS e AMR, né? E talvez depois para a parte de braços robóticos, né? Eu estou bem no começo mesmo. Eu comecei a trabalhar agora em janeiro, né? Com a empresa em si, focado
não full time, porque tem outra empresa de impressão 3D e tal, mas focado nela, né? Então a gente não foi bem a público ainda, por causa que a gente está aguardando a resposta do registro de marcas e patentes. Então, assim, o que a gente tem hoje como empresa? Hoje nós temos os cursos, né? Começando lá com um curso que a gente vai oferecer gratuitamente, serão 3 cursos, que seria o curso de Linux, para as pessoas elas se ambientarem a trabalhar com o terminal do Linux, por causa que assim a maioria dos robôs móveis que a gente usa, a gente não tem interface gráfica, é comando de terminal, né? C++ e Python, né? E tudo isso voltado para a robótica. Então a ideia é a pessoa usar o terminal, mas já tem um robozinho lá que ela faça alguma coisa com o robozinho. Então são esses 3 cursos gratuitos, que eles são feitos para a pessoa ela testar a metodologia. Então ela vai ver o curso, porque a ideia é fazer, nós gravamos vídeos e montamos documento escrito, porque existem 2 perfis de pessoas que nós identificamos, né? Aquela pessoa que gosta de assistir o vídeo e fazer, e aquela pessoa que assiste 10 minutos de vídeo e nunca mais quer assistir nada e prefere ir lendo um material. Então nós montamos esses 2 tipos de materiais, né? Que é para fazer junto com um simulador, né? Aí nós entramos no primeiro conflito ali, a primeira dificuldade que a gente teve, que foi o simulador. O simulador, para essa parte, ele é um pouquinho pesado. Então, esses 3 cursos gratuitos também eles são para a pessoa testar, para ver se ela vai conseguir fazer o curso devido à capacidade de hardware dela, né? E o simulador, todo o sistema, ele roda no Linux. Então, a pessoa ela teria que ter ou uma máquina virtual ou o sistema operacional Linux rodando na máquina dela, né? Então, tá nesse pé, e daí, além desses cursos gratuitos, nós temos mais 2 cursos de entrada que a gente está fazendo, e a gente vai acrescentando cursos de acordo com a demanda e necessidade, né? Um deles é o curso básico de ROS, né? Tendo em mente que a pessoa ela fez os cursos de basilares, que são os 3 lá, né? Ela vai ter o conhecimento de Linux, vai ter conhecimento de C e de Python. Então, o curso básico de ROS, ele vai estar dividido em Python e C, tá? A pessoa ela vai poder fazer os 2 ou vai poder fazer da linguagem que ela se sente mais confortável, né? E a partir dali ensina toda a parte básica de ROS, terminou o básico de ROS, aí vem o de navegação, né? Que daí a gente coloca em prática, tudo aquilo que eu mostrei para você, coloca em prática, né? E daí, como fechamento do curso, a pessoa tem que fazer uma banca, né? Mostrando ali, fazendo uma aplicação com o que ela aprendeu no curso, tá? Para esses 2 cursos, a aplicação ela não vai ser tipo livre, ela não vai ser tipo um TCC assim que ela vai pegar, eu quero fazer isso. Não. Vai ser todo mundo vai ter que fazer a mesma coisa, tipo, fazer o robô ir de um lugar para o outro, para certinho, ou se não foi bem definido ainda como que vai ser a prova de certificação, né? Mas tá em estudo, né? E além disso, né, a gente identificou também que normalmente a pessoa, quando ela quer estudar robótica móvel, ela não quer estudar no simulador. Ela quer ter o robô ali, ela quer ver o robô, ela quer ver ele andando, nem que não funcione direito, ela quer o robô, né? Então hoje nós já fizemos um protótipo, nós estamos atualizando um protótipo, né, de um robô móvel educacional, para a gente comercializar também, para poder vender, né, junto com o curso ou separado, né, para a pessoa não ter que pagar 14 mil num Turtlebot, né? Então essa é a empresa, esse é o PXTA, né? E depois a nossa ideia de evolução, de expansão é basicamente adicionar mais coisas no curso, que nem, por exemplo, a parte o básico e a parte de navegação é só o pezinho ali, né, que tem, né? Depois você consegue colocar a parte de visão computacional, começa a agregar a parte de aprendizado de máquina e por aí vai, né? E daí também na parte dos robôs, né? Nós estamos começando com um robô educacional básico que vai de um lado para o outro, mas depois nós vamos pegar, acrescentar, montar um no formato de empilhadeira e outros formatos, um com um braço robótico em cima dele e tal, e assim também fazendo variações, né? É basicamente isso, né? Falando da MetaB, né? Cris, considerando que a tua intenção... Mas espera chegar o microfone aí, Marcelo. Perdão.
Então, Cristina, considerando que a tua intenção é suprir a necessidade que o mercado tem de profissionais que não existem, né, para esse tipo de nicho de mercado, né? Você falou que vai dar cursos assim gratuitos, né, para isso daí, e também considerando que isso tudo tem um custo, né? O teu tempo, o espaço que você vai receber. Você tem patrocinadores que estão te ajudando a bancar esse tipo de, ou te incentivando e te motivando a fazer isso? Ou é outra ideia? Olha, eu tenho bastante gente me motivando, né? Agora, patrocinador propriamente dito, não, né? Esse é o tipo de coisa que eu acho que é um pouquinho mais difícil no começo, porque as pessoas elas têm um pouco de receio de investir em algo antes de ver funcionando, né? E essa parte de robótica móvel de ROS, né? Embora seja 50%, né, das aplicações no mundo, né, use ROS, né, ela é pouco conhecida, né, aqui, né? A gente vai falar, vai perguntar se conhece que é ROS, sabe que é ROS? E as pessoas vão falar que não, né? E isso dá a impressão de que talvez não seja relevante, coisa assim, né? Então, eu não fui atrás ainda desse tipo de recurso, né? Por causa que eu ainda não tenho nada para mostrar, né? Eu não tenho dados, não tenho informação. Então, a ideia desses cursos gratuitos, né? Inicialmente, além da pessoa testar o hardware, testar a metodologia, tudo mais, né? É também ver o alcance disso, o interesse das pessoas nisso, né? Porque isso pode servir tanto de métrica para buscar patrocinador e investidor, quando servir de métrica para nós, para ver se a gente está fazendo algo certo, ou se tem algo errado que a gente está fazendo, ou nós acreditamos que tem essa necessidade, tem relatos dessa necessidade, a gente não consegue contratar, mas não, na verdade, no final, não existe essa necessidade, né? Então serve de métrica também, né? Mas agora, como apoiador, nós temos o Espaço Maker aqui, né? O nosso maior incentivador aí, sempre nos ajudando ali com a questão dos sensores e tudo mais, né? Tem também a lanchonete Marcos e Maria, que sempre patrocina meus eventos, né? Com os salgadinhos, coisas assim também, né? Faltou um nomezinho ali, né? Eu fiz o carimbo para eles colocarem na caixa, mas eles não estão fazendo uso. Mas enfim, obrigado pela explicação. Parabéns. Espero ter respondido. Muito bom, todos agradecem de coração a sua presença e o seu salgadinho. Muito obrigado. O seu conteúdo. Muito obrigado. Senhores, se não tem mais perguntas, encerramos as transmissões. Grato.